Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui começando a gravação de um podcast muito especial para mim. Foi um projeto que eu idealizei com muito carinho, a pedido de alguns pacientes, alguns seguidores. E agora a gente vai fazer no formato completo para a gente publicar aí para vocês acompanharem. Pensei em vários temas legais, várias dúvidas que chegam até mim no consultório. E hoje eu vou apresentar minha primeira convidada. Pegar aqui que o currículo dela é enorme. É a doutora Janaína Goston, nutricionista, especialista em nutrição e esportes pela Associação Brasileira de Nutrição, que é a ASBRAN, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, mestre em Ciência de Alimentos e doutora em Saúde Pública, ambos pela UFMG. O currículo dela é muito grande, né, gente? Então, vou simplificar um pouquinho. A Janaína foi comentarista da CBN por 8 anos, tem uma experiência docente há mais de 15 anos. Atualmente, ela continua professora em curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Obesidade da USP. E tem uma experiência vasta em consultório, já há mais de 20 anos nesse acompanhamento nutricional. E, além disso, é a minha nutri amiga, de qual eu sou muito fã. Então, Jana, estou muito feliz de ter você aqui. Muito. Querida, esse currículo aí faz parte que eu sou uma grande parceira sua. Não só na vida, porque você é grande incentivo, né, para a minha vida como... Eu não falo atleta, né, mas uma esportista, uma atleta amadora. E aí, simplesmente, minha gente, essa mulher me convida, assim, numa ligação simples. Jana, vamos para Aparecida de bicicleta comigo? E eu falei, não sei se eu dou conta. Ela falou, claro que dá. Eu dou conta, você dá. E a gente fez isso em 2 dias, minha gente. Então, os convites que ela me faz, eu tenho que pensar um pouco. E sempre tem ousadia nesse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Porque você é uma grande parceira, uma grande amiga e muito pé no chão como eu. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar. Eu separei algumas dúvidas aqui sobre as nossas áreas. Então, vamos começar aqui falando qual é a diferença entre as nossas especialidades, endocrinologia e nutricionista. Pode começar falando da sua área. É verdade. Essa é uma grande confusão e nutricionista não é um profissional capacitado para fazer diagnóstico de doenças, que aí por isso que a gente precisa de ter vocês. E nem eu sou capacitada para prescrever dieta. Isso. Gente, não me perguntem mais no consultório se eu passo dieta. Então, nutricionista foi feito para planejar. Existe a nutrição, isso. Exatamente. Então, eu acho que uma diferença básica, e que por isso que a gente se interage tanto, é justamente, eu sou um profissional capacitado para planejar a dieta com base em diagnóstico de patologias, que, por exemplo, a parte metabólica e endócrina você faz muito bem. Eu posso olhar o exame, mesmo se eu ver alteração, eu vou falar, você precisa de ter um endocrinologista. Todas as pessoas deveriam ter, antes de consultar com o nutricionista, uma consulta com o endocrinologista, que é o profissional, na minha visão, e me corrija aí, Ana, que é a pessoa o profissional capacitado para fazer esse primeiro diagnóstico da parte metabólica, e a gente precisa muito, porque é a partir disso que eu consigo também fazer um avanço da evolução. Às vezes eu atendo uma primeira consulta de um paciente, porque a gente arruma a bagunça da casa, mas se a gente não souber desse histórico, em qualquer fase da vida, se for um adolescente, eu só atendo pessoas ativas, mas pode ser um adolescente ativo, uma gestante ativa, uma mulher em fase produtiva, uma mulher na menopausa e o homem, idoso ou não, o adulto. Eu acho que é fundamental você estar acompanhando essas fases, e muitas vezes o cliente chega com exames. E é óbvio que isso já adianta bastante, mas muitas vezes exames antigos, e eu falo, você tem que ter um exame atual, para pelo menos a gente fazer uma condição de entender a dieta nesse contexto, que tem inúmeros cenários. A pessoa pode ser ativa, mas com dislipidemias, né? Coisas simples. Sim. Pode ser que ela tenha as questões de alterações hormonais metabólicas e endócrinos. Então, eu acho que é essencial a nossa parceria. Então, assim, resumindo, a gente se complementa, né? Totalmente. Porque na maioria dos diagnósticos que eu faço, a gente tem que passar pela abordagem nutricional. Uhum. Então, assim, um exemplo, né? A doença que o endócrino mais trata é o diabetes. Uhum. Então, assim, é impossível tratar um diabetes sem a pessoa ter recomendação alimentar adequada, ajuste, né, da carga de carboidrato, principalmente o índice glicêmico. Sim. Então, assim, não é só o remédio, né? Eu, às vezes, tenho essa dificuldade de fazer o paciente entender que é uma patologia que depende do que ele come. E muitas vezes também não quer dizer passar fome. Tem gente que acha que não posso comer isso, aquilo, vai viver de fome. Não, às vezes é a reeducação e a adequação.
Às vezes a dieta do diabético é a dieta mais saudável, se a gente for olhar no aspecto, Sim, né, que deveria ser seguida por todo mundo. Todo mundo. Também né? falo isso. E a pessoa às vezes se limita ou então te pede essa dieta, sendo que muitas vezes ela não precisaria de mudar, mas é muito difícil, eu acho. Se você fosse assumir tudo, seria impossível, porque você não conseguiria assumir essa expertise de calcular a dieta, e as pessoas te pedem, né? E a mesma coisa quando ele chega, se tiver que usar insulina, outras coisas, e a gente sabe que tem outras patologias também. Sim. Então, assim... E eu nem tenho essa competência teórica, porque nem na faculdade e nem na residência de endocrinologia eu aprendi a calcular carga de carboidrato, proteína, os macronutrientes, né? Com certeza. O que a gente faz, às vezes, é suplementações, que nós vamos entrar nesse mérito daqui a pouco, mas sempre como um complemento da parte alimentar, que é a base, né? Certamente. Não tem como fugir. Então... Por mais que a gente lida com várias coisas, Ana, a gente sabe que no final essa parte alimentar, a alimentação convencional é a base. É 80%, né? Sim. Eu acho. Não tem dúvida. Os 20% ali, medicamento, suplemento. É um complemento mesmo pós-nutricional. Não tem dúvida. Vamos aproveitar aqui agora falando em dietas. Essas dietas da moda é outra coisa que também me perguntam demais. Jejum intermitente, você prescreve cetogênica? Como que funciona isso para você? Como que você enxerga essas dietas pontuais e as estratégias que você usa no consultório? Elas têm algum lugar de fato ou não? Como que é isso? A gente falaria que em algumas situações, qualquer pessoa poderia fazer uma dieta cetogênica se ela quiser? Sim. Só que aí a gente vai falar, tem indicação ou não? Então eu sempre vejo dietas que são padronizadas, porque sempre teve isso a vida toda, nomes de dietas, estilos, né? Dieta low carb. A pessoa está treinando, muda o treino, muda o objetivo e ela faz dieta low carb o ano inteiro. Como que pode isso, entendeu? Sendo que o exercício depende de carboidrato. Seria uma coisa, então, pontual para o momento que a pessoa está vivendo. Eu vejo muito igual a periodização de treinamento. Eu sempre acho que os profissionais de educação física são grandes chefes, porque eles designam e tentam elaborar. Muitas vezes quem quebra a periodização é o próprio cliente, porque viaja, porque isso. Se for atleta, o atleta segue aquela periodização. Então, se a periodização ela tem nuances de intensificação de treinamento, é óbvio que a dieta vai ser condizente. A gente vai ter momentos para trabalhar, por exemplo, a base de um atleta, para ele fazer uma dieta com menos carboidrato? Sim, que é uma low carb. E esse low carb não é no carb. O no carb caberia em alguns casos? Sim. Tem muito medo de carboidrato, né? Existe muito medo de carboidrato. Carbofobia. Inclusive, né, Ana, existem profissionais médicos carbofóbicos, nutricionistas carbofóbicas. Quando a gente usa esse nome, é um nome leigo, mas é essa fobia do carboidrato mesmo. Mas a gente tem que entender que a essência, e principalmente que a gente, né, trabalha com pessoas ativas, não tem como você falar. Muitas pessoas falam, eu já fiz uma prova de endurance sem comer carboidrato. Sim, você se desgastou mais desnecessariamente. Porque fisiologicamente isso não seria o ideal. Só que existe uma diferença entre investir na dieta, estratégia de dieta para um evento esportivo, uma prova, e dieta de base para esse evento. E aí eu acho que a gente pode trabalhar estilos de dietas mediante o treinamento, mediante as patologias. Às vezes você vai precisar de um paciente fazer uma intervenção. O que eu fico incomodada é da gente padronizar igual. Eu trabalho com o método X e você faz aquilo. E você fala, eu trabalho com alimentação funcional, mas a vida é só alimento funcional? Não, assim como não é só exercício funcional, esse nome fica muito generalizado. E aí você quer colocar todo mundo dentro do mesmo pacote, então não é. Eu acho que não existe dieta tal. Existe uma dieta para cada pessoa e cada pessoa vai responder de maneira diferente a estilos e momentos da vida diferentes. Tratamento. Mas como que seria o jejum intermitente? Então, como é que eu sugeriria? Como que é essa estratégia? Eu sempre sugeriria um jejum intermitente em último dos casos, porque eu só atendo, não porque eu excluo o sedentário, viu, gente? Mas é porque ele já não aparece mais pra mim, eu só atendo pessoas ativas. Os sedentários vão entrar em extinção, né? Porque hoje eu falo que o número 1 da minha prescrição é atividade física. Eu acho que quem não está treinando, isso é inegociável, tem que entrar na agenda. Exatamente. Né? Seja qual o exercício que escolher. Mas eu não... Primeiro, as pessoas entendem que jejum intermitente é fazer jejum todos os dias. O próprio nome fala, intermitência. Por quê? Eu tenho vários adolescentes, Ana, que não conseguem comer, se alimentar de manhã.
Eles estão fazendo isso intencionalmente? Não. Eles acordam e não têm fome naquele horário e vão comer, sei lá, às vezes na hora do intervalo da escola lá ou só na hora do almoço. Mas eu pergunto assim, como que funciona mesmo a prescrição? Porque muita gente me pergunta e eu não sei. Aí é mais protocolos? Como seria, ou pelo menos o básico? Porque eu sei que tem vários, né? Tem inúmeras maneiras. Sim. Muitas vezes a gente faz, às vezes, 5 dias de janela de alimentos com 2 dias de intermitência, onde que, né, você está fazendo intermitência, mas horas que aí pode ser 12 horas, 16 horas, Sim. 24 horas, né? Mas isso você vai negociar, mas é muito comum 5-2 que a gente fala. Mas eu, particularmente, hoje, na minha prática clínica, o que eu vejo já são pessoas que chegam já fazendo um estilo de um jejum, que é aquela história, só como depois de meio-dia ou à noite. Sim. E aí a gente às vezes precisa corrigir isso, porque parece que as pessoas já assumiram que essa é uma prática que tem que ser feita. Só que elas esquecem que todos nós, o ser humano, adapta com tudo. Então, se você passa a fazer isso com frequência, sem uma estratégia, por exemplo, igual você está me perguntando, Jana, a gente faria mais dias, menos dias? Muitas vezes você poderia falar, Jana, eu estou com uma paciente aqui, eu veria sentido, por quê? Pode até ser que ela vai utilizar alguma medicação que vai inibir o apetite. Eu estou vendo sentido. Ou então, a gente tem condições de pessoas com, por exemplo, médicos plantonistas, que às vezes naquele momento não vai conseguir comer e encaixa. Sim. Então, você veria sentido nisso. Mas eu não vejo resultado positivo quando a pessoa faz aleatória. Sim. Ela escolhe a forma como ela faz o jejum, porque o corpo dela vai adaptar. Então, se eu faço jejum todos os dias e só vou me alimentar depois de meio-dia, quantas pessoas depois que passa esse momento, elas passam a comer o dobro, por quê? Ficou segurando, resistindo. Aí vem a privação e desconta. Aquele looping negativo que a gente fala, né? E aí o corpo adapta também. Então eu não vejo positivo as pessoas que fazem isso o tempo todo. Então, o ano inteiro eu fiquei fazendo jejum. Meu estilo de vida é esse. Você faz isso também quando você viaja? Porque aí sim eu entendo que é seu estilo de vida. Porque tem gente que faz, mas aí na hora que viaja, come o café do hotel, faz tudo normal. E aí isso traz margem para pessoas que estão querendo fazer o jejum para controlar o peso, traz margem para efeitos rebotes que você vê constante, né? Falando da parte metabólica em si, se a gente for avaliar a parte hormonal, teria algum espaço ali num paciente, por exemplo, com uma resistência à insulina, um hipercortisolismo. Por quê? Durante o sono é onde a gente produz maior quantidade de cortisol, tanto é quando a gente acorda, né? Primeira dosagem do dia é o cortisol máximo, e esse cortisol ele vai declinando ao longo do dia. Quando a gente entende que o cortisol é um hormônio que forma gordura, se um paciente faz o jejum na parte da manhã, que na teoria onde o metabolismo está mais ativo, eu falo da parte metabólica, Sim. Tem outros fatores, mas a chance daquele paciente depositar mais gordura, principalmente em região abdominal, é muito maior, que é o que a maioria das pessoas quer fugir. Então, assim, eu não sei se isso procede, eu não oriento o jejum, mas o que eu falo no consultório? Quer fazer? Pare de comer à noite. Porque, assim, eu não vejo nenhum benefício da parte hormonal e metabólica a pessoa ficar a manhã inteira sem comer. Eu não sei se isso faz sentido. Não, da mesma forma, a insulina. Total. Porque a insulina e o cortisol, eles são ali proporcionais, vamos dizer. Se o paciente tem resistência à insulina, tem um pico glicêmico que gera aquela vontade de doce, igual muita gente fala assim, minha boca pede doce. E aí come doce, que isso vai estimular mais produção de insulina, que aumenta a resistência. É aquele ciclo eterno, né? Não, eu acho que faz sentido o que você está falando. E eu acho que se a gente olhar o ciclo circadiano, que é aquela história daquele jargão, né? Coma como um rei de manhã, um príncipe no almoço, um mendigo à noite. Isso existe ainda? Por causa disso, né? Então, o que você acabou de explicar, na minha visão, cabe dentro disso. Só que como eu trabalho com pessoas que são ativas e muitos fazem exercício à noite, eu não acho que a pessoa tem que comer como mendigo se ela treina à noite. Sim. Muitas pessoas treinam, não são atletas, mas treinam muito certo e só cabe aquele horário da noite, Sim. às vezes entre 8 e 10 da noite. Ela precisa comer. E ela vai se alimentar. Então, assim, por isso que eu vejo que todo tipo, e faz jus o que você está explicando, eu só não consigo falar que isso serve para todo mundo. E a gente protocolo geral, igual então, a gente vê às vezes. A gente vê um amigo e fala, vou fazer porque tá dando certo. Por que para um dá e o outro não dá? Porque cada pessoa responde de uma maneira diferente. Tem histórias, né, Ana? Quantas pessoas já fizeram inúmeras dietas e ficaram nesse efeito ioiô, e eu vejo que pessoas não vão responder como aquela pessoa que nunca se submeteu ao uso de medicação, de dietas. E tem o primeiro contato, né? O primeiro contato. E o que eu vejo, às vezes, se a pessoa utilizar algum recurso e ela está orientada por um endócrino, por uma nutricionista,
a chance de sucesso ela é muito maior do que a pessoa que já tentou inúmeras vezes, mas pipocando, né? Ela tá pegando aleatório por conta própria, ela não tem uma estratégia definida. Não é para ela. Isso, e nem tem paciência para o processo, que eu acho que a grande questão também é até o próprio jejum. Se a gente fizer, para a gente fazer cetose, né, que é você fazer a dieta exclusivamente proteica, e você fazer a mobilização da gordura, que é utilizar o ácido graxo como fonte de energia, o paciente vai emagrecer, ele vai desidratar muito e tudo. Mas até para esse processo, você precisa de peitar essa dieta pelo menos uns 45 dias. Essa última explicação foi sobre a cetogênica, né? O que seria uma dieta cetogênica? Essa cetogênica é a dieta que... básica, né? A gente coloca uma quantidade de gordura alta, 70%, praticamente 10% de carboidrato. Você tem 50 gramas de carboidrato no dia, uma banana, gente, tem 20 gramas de carboidrato, uma boa banana. Então, sim, você resumiria, só que tudo tem carboidrato. Até uma castanha você pegar. Então, 70% de gordura. Inclusive, para planejar uma dieta cetogênica, eu só acredito que a pessoa está fazendo cetogênica, que seria esses 20% de proteína, 70% de gordura e 10% de carboidrato, se ela me mostrar o planejamento. Porque as pessoas põem abacate, castanha, ok, mas isso tudo gera um pouquinho de carboidrato. Sim. Então, no final das contas, uma cetogênica mesmo, na íntegra, é praticamente só carne. Carne e ovo. Porque qualquer coisinha que entrar carboidrato soma até esses 50 gramas muito fácil. Quem não faz a cetogênica, então tá fazendo o quê? Low carb. Sim. Que aí você tem uma margem de carboidrato que sobe para uns 100 gramas. Você fica com menos de 40% das calorias totais. Ou seja, uma pessoa que está consumindo uma dieta de 2.000 calorias, ela pode ter uma low carb, que é tudo que é aquilo que a gente coloca abaixo de 45% das calorias totais. Aí a gente está falando que a pessoa faz low carb. As cetogênicas, elas vão fazer a low, que é super baixa em carboidrato. Você pode ter ali entre 20% e 30% das calorias totais em carbo. Ela está fazendo uma low carb, mas é mais média ali. E uma high low carb, que é essa próxima de 40%. Que a maioria das pessoas que estão controlando o peso, seja um atleta ou uma pessoa, um esportista comum, ela estaria em low carb, mas ela consegue fazer uma dieta em torno de 35% a 40% de carboidrato das calorias totais. Se não for tão restrita em calorias, ela consegue confortavelmente fazer essa dieta, reduzir gordura. Só que isso tem que ser planejado individualmente. Sim, e o cálculo é para cada um. É para cada um. Porque às vezes um homem de 3.000, ele pode estar fazendo uma low carb, mas com 3.000 calorias. Ele não está necessariamente em uma restrição. E ele pode ser um atleta que 3.000 seria uma restrição. Eu já trabalhei com atletas profissionais que 2.000, 3.000 calorias é um processo de restrição para ele. E quando ele está confortável, 5.000, 6.000. Né? Então, é para cada um que a gente aplica essa premissa de que você tem menos carboidrato e, de fato, você precisa de fazer uma restrição calórica e perder peso. Você vai precisar de fazer um controle dessa ingestão calórica, gastar mais. Então, você vai ter que fazer uma restrição calórica. Mas associado a isso, a gente manipula o quê? Para deixar a proteína mais alta, porque o risco de perder massa muscular é grande. Sim. Né? E eu acho que assim, a cetogênica mesmo, na íntegra, igual você explicou, ela não é fácil, né? Porque para você fazer um exercício, o raciocínio, né? Eu lembro que uma vez você me passou, fiquei com raiva. Primeira vez que eu tive raiva de você. Porque a gente fica nervosa, irritada, principalmente o raciocínio mulher. não vem. E eu vejo, às vezes, algumas pessoas querendo fazer isso, treinar normal. Assim, não é compatível, né? Fisiologicamente. Eu falo que, acima de tudo, tem que ser sustentável, né? Não é uma coisa que você vai fazer e vai pensar, pronto, acabou. Tanto é que o nome é dieta, né? Sim. Tem início e fim. Exatamente. Então, mas por isso que eu falei que a gente é pé no chão, porque eu acho que você, e eu também vejo, já existiu, vou te falar um exemplo, já existiram atores que vieram me procurar para um papel específico, eu preciso perder 10 quilos em uma semana. Sim, aí é pontual. Sabe, é pontual. Você vai colocar a pessoa numa restrição. Existem atletas que precisam entrar na categoria de peso, de lutas. Então, um lutador, ele precisa de baixar 5 quilos. Algumas pessoas acham que qualquer categoria vai baixar rápido em 5 quilos, não vai. Até os atletas que têm percentual de gordura baixo, que precisam de reduzir, né? Tem, porque eles têm muito pouca gordura e muita massa. Então, não é tão simples assim. Por isso que a gente tem que conhecer o atleta. Mas existem situações que a gente vai ter que submeter o atleta a padrões dietéticos radicais, mas isso não cabe para todo mundo e nem todo mundo conseguiria sustentar. Você mesmo tentou fazer. Nesse momento, você falou, deixa eu ver qual que é. E você viu como é que é difícil, né? Você gera repercussões. Aí você fala, eu conseguiria sustentar, e você já não quer voltar naquilo de novo. Porque fazer uma coisa que você não sustenta, pra quê?
né? Então, acho que a gente tem muito esse pensamento, porque pelo tempo de experiência de consultório, eu chego uma hora que eu vou falar assim, tá, você vai ter uma lista de suplementos, você vai ter a dieta X, você vai conseguir sustentar isso com os alimentos da moda X, né? E você vai conseguir sustentar isso quanto? Sendo que você não está colocando nenhum mérito, às vezes, no seu arroz com feijão, que era o que você conseguiria, que sua empresa às vezes te dá, que você consegue no restaurante aqui do lado. Só que as pessoas, elas querem acreditar no que está, ou no pote, ou aquilo que traz um resultado mais rápido. Né? A gente procura alguma coisa. Tudo é imediatista hoje, né? E a gente não pode esquecer dessa base, que qualquer coisa a gente trabalha com algumas possibilidades, ferramentas, você com as medicações, né, Ana? Que existem hoje inúmeras situações, não só para perda de peso, mas para inúmeras patologias, e felizmente, só que em alguns cenários a gente não vai conseguir ter um bom resultado se a base, como você falou, o próprio diabetes é um exemplo. Assim, eu acho que foi bom você ter falado de medicamento, porque hoje não tem quem me procure, assim, a maioria, e peça uma ajudinha, sabe? A gente tá na onda, na moda das canetas emagrecedoras. É o Ozempic, agora o Wegovy, e tá para chegar no Brasil o Mounjaro, que viralizou já nas redes sociais e tudo. Primeira coisa que eu falo com o paciente é, você já parou para pensar qual que é o objetivo de você usar o medicamento? Porque, de fato, são medicamentos milagrosos, fazem a pessoa perder 10, 15 quilos. Mas se não tem essa consciência da mudança, depois volta. Sim. Né? Aí aquela história, não quero usar remédio para emagrecer, porque depois ele faz voltar. É um remédio que faz voltar? Ou é pessoa que às vezes não mudou o hábito, não conscientizou. Gente, perder peso é difícil, manter é mais difícil ainda, eu acho. Com o envelhecimento, porque aí vem a parte emocional que eu falo, a gente tem o comer emocional, né? Sim. Que talvez, na minha opinião, é o mais difícil de controlar. Sim. Que é o tal do eu posso, eu mereço, sempre tô cansada, todo mundo tá muito sobrecarregado hoje em dia. E a comida é prazerosa, então você tem ali um momento de estresse. Olha, coisa boa, vou comer um bombom, vai pedir uma pizza. É o meio mais entre fazer um exercício que vai te fazer trocar de roupa, vai na academia ou vai pra rua, sua, parará. E você tem muito mais rápido essa recompensa quando você escolhe uma coisa que você gosta, né? Sim, mas eu falo assim, até de uma forma realista, no sentido assim, uma mãe de família que tá trabalhando, tá cheia de criança, às vezes ela não pode, naquele momento, sair pra fazer o exercício. Claro. Eu tenho muitos pacientes assim. Qual que é o conforto? Comer. Claro. E aí, como que a gente lida com isso? É só o medicamento? Eu falo, olha, eu não sou contra medicamento, eu trabalho muito com medicamento. A questão é, a gente tem que pôr o remédio no lugar dele. Não é endeusar, não é colocar ele como fórmula mágica. O remédio vai te ajudar nisso. Enquanto você vai trabalhando as outras questões que são a base, né? Claro, eu vejo da mesma maneira. A gente até dialoga nos bastidores, né, Ana, dessa questão da medicação, porque eu acho que as medicações, que bom que modernizaram, que bom que tem várias opções, mas eu realmente não conheço, nos meus 25 anos de experiência da prática clínica, alguém que tenha usado qualquer remédio, porque hoje existem as canetas, mas antigamente não existiam, eram comprimidos, né? E eu não conheço ninguém que tenha usado algum remédio, na minha vivência, quando eu pergunto, sem ter mudado o estilo de vida, alimentação e principalmente exercício, sono, estresse, que tenha conseguido sustentar o peso e sempre tem um ganho a mais do que tinha antes. Então, é óbvio que... Só que o que me preocupa hoje na utilização dessas medicações é que uma pessoa, igual você falou, perde peso de maneira até milagrosa. Eu tenho cliente que, né, em 2 semanas perde às vezes 5, 10 quilos. Ok, era essa a intenção? Sim. Mas quando você não tem um projeto para utilizar da maneira devida, com a orientação, inclusive, né? Que pessoas às vezes vão, mas ela perde o apetite, ela fala, por que eu vou pagar um nutricionista para ir para fazer uma dieta se eu não vou comer mesmo? Né? Só que quanto menos você come, melhor você tem que comer. Quanto menos, ou seja, se você está em restrição, a qualidade tem que ser melhor. Sim. Porque tem pessoas que terminam o dia e falam, já que eu não comi nada nem mesmo, posso comer chocolate. Por quê? Porque você não está tendo apetite. Aí você se permite comer. Não, você tem que comer melhor, porque... não é só a caloria. Não é. É o valor nutricional. É o valor nutricional. E a pessoa que está perdendo peso, na minha visão, ela está perdendo massa, porque ela está desidratando. Com certeza. Só que quando ela ganha peso de novo, ela não recupera essa massa que ela perdeu fácil. É exatamente esse que é o efeito sanfona, né? Sim. Porque recuperar a massa magra é infinitamente mais difícil do que perder gordura. Do que perder.
Por mais difícil que seja. Assim, eu acho importante aqui eu falar sobre a diferença de obesidade e doença. Verdade. Que de fato é uma doença. E assim, às vezes a pessoa precisa de ajuda mesmo. Sim. Em relação ao medicamento. Só que ele é uma parte complementar. Até com a cirurgia bariátrica, que na teoria até hoje é o tratamento mais agressivo para obesidade. Sim. Quantos pacientes reganham peso porque aí a cirurgia não resolveu? É porque o mecanismo ali está muito mais profundo, né? Muito mais intenso em relação ao estilo de vida do que ao procedimento cirúrgico em si. Então, assim, é um quebra-cabeça. E cada vez mais a gente tem que ter essa consciência de individualizar realmente, né? Porque esses medicamentos hoje estão sendo usados igual, como você me disse, uso recreativo, né? Uso recreativo. E... Tem um casamento, vou usar uma canetinha de Ozempic. E aí, você perde rápido para isso? Para esse objetivo? Sim, mas é o que eu falo, você está perdendo a massa. Então, a gente está tendo pessoas magras sarcopênicas, né? Porque estão perdendo massa, não estão preocupando com isso. E realmente é o que reduz o metabolismo, que o nosso músculo, o que está ligado ao metabolismo é músculo. Sim. Né? Então, a gente começa falando, é inegociável exercício, principalmente exercício de força, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. E aí entra essa questão da medicação. Se você está consumindo menos caloria, tem que comer melhor, tem que ser planejado, tem que ter mais proteína mesmo e tudo. O paciente vai ficar com você um tempo e muitos pacientes se auto-intitulam tirar a medicação. Nós, nutricionistas, não devemos nem introduzir nem tirar a medicação. Quem faz isso é o médico. Mas quantas pessoas estão usando porque o amigo usa, né? Os medicamentos não precisam de receita. Não precisam. Então, é vendido livremente. E aí tem um outro problema que eu acho que é a questão do custo, né, do investimento. Porque como é tão distorcido o conceito e as pessoas são tão imediatistas, eu já vi pessoas pagando R$1.000 numa caneta, mas não tem dinheiro para pagar a academia. Pois é, isso é muito incoerente, né? Que, assim, é o desespero de conseguir ter a perda rápida, né? É a diferença do preço e do valor. Sim. Porque o valor que uma academia e uma consciência corporal, de treino, de hipertrofia, de adquirir massa magra, até para o envelhecimento, porque eu falo que depois de 40 é obrigação. É verdade. Não é mais assim estético, que você quer ter um corpo bonitinho. É obrigatório. É verdade. Então, até essa consciência, às vezes, do que você está investindo, porque é muito mais fácil você aplicar um remedinho ali do que você levantar e fazer força, né? E eu acho que fica para as pessoas que estão escutando esse diálogo. Nossa, Ana, assim, quem estiver utilizando e está tendo sucesso, está bem, mas usando por conta própria, eu acho que está sempre em tempo de ter uma orientação. Você está usando da melhor forma. Então, tem que procurar um médico. E pensar, se não tiver essa estrutura da parte do planejamento nutricional, pensar o que vai ser o depois, porque a gente está envelhecendo. Eu sempre falo que nossos pais não tiveram a oportunidade, muitas vezes, nossos avós, de dialogar sobre nutricionistas, sobre musculação. E nós já estamos numa era que a gente tem essa informação. Então, negligência, para mim, é o que a pessoa que tem essa informação, eu falo, olha, você precisa de fazer musculação, você precisa de perder peso, porque nesse momento não tá, né? Isso vai trazer outras questões para você. E você negligencia, você tem essa informação. Porque antigamente a gente não tinha esse diálogo. Sim. Ganhar massa muscular, quem achar que isso é estético, ótimo, músculos são torneados, são bonitos, mas assim, não é estético. Tem uma questão da capacidade funcional. Por isso que você está falando, é inegociável. Agora, a gente está tendo essa oportunidade de falar disso, e as pessoas continuam indo atrás dos métodos milagrosos de questões que vão ficar no ambiente só do hoje. Só que a gente está lá na frente, é o eu, né? O meu eu está lá na frente. Somos as mesmas pessoas e a gente não está olhando para esse envelhecimento. Porque a hora da gente pensar no envelhecimento é antes dele. Sim. Né? Tem adolescência e tem envelhecência, que eu falo. Quando chegar lá, assim, não vou falar já era, mas aí já é muito mais difícil. Já é muito mais difícil. E perder massa, ganhar massa, tecido nobre é infinitamente mais difícil do que quando você ganha gordura e quando você perde gordura, né? Eu escutei uma frase outro dia que eu adorei, eu adoto ela agora todo dia, que músculo é patrimônio. Então, assim, a gente tem que encarar por isso que você faz o banco. Forma e buscar aumentar o nosso patrimônio enquanto é tempo para você usufruir no momento oportuno. Seria isso, mesma coisa de um investimento que faz ali no banco, né? E muitas vezes ganhar massa, né, Ana, não é só pagar a academia, mas igual você falou, a pessoa investe numa medicação, eu falo às vezes, até em suplemento acontece isso, eu invisto num tanto de suplemento, porque eu não sou contra o remédio às vezes, aí eu falo, vai no suplemento. Só que a pessoa não tem academia em dia, ela não está comendo bem,
E ela acredita que aqueles antioxidantes, que às vezes poderiam ser até efetivos em cenários, né, diferentes e diversos, mas assim, a pessoa deposita essa expectativa, ela investe muito alto, e muitas vezes eu falo assim, você podia ter um personal, porque o dinheiro que você está pagando com manipulado, o treino você pagaria, mais efetivo. Você pagaria um personal e você teria, né, que fazer por onde e não só engolir uma cápsulazinha ali, né? E os suplementos? Vamos falar de suplemento. Hoje a indústria está enorme, né? Eu falo que assim, outro dia eu passei numa loja de suplemento, eu queria comprar tudo. Porque, isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para aquilo, isso aqui é bom para aquilo outro. Como que você aborda essa questão? Você já entra com suplemento? Tem algum que você realmente acha que vale a pena? Suplemento assim, o nutricionista do esporte, ele já é o nutricionista que fala, vamos lá na Janaína, porque ela trabalha com esporte. Vai me prescrever alguma coisa. Vai me prescrever suplemento. E eu tento, né, quem me conhece sabe que eu sempre vou colocar alimentação convencional antes. Então, os suplementos, tem critérios para eles? Sim. Então, tem critérios que você prescreve condições. Existem suplementos que não vão fazer efeito algum, a maioria, e alguns suplementos que realmente têm evidência de ser um recurso ergogênico, ou seja, vai melhorar o seu potencial de trabalho, né? Então, hoje o que eu mais vejo que encaixaria um suplemento, de 10 mulheres que eu atendo, 9 não alcançam a cota proteica que precisam um dia. Então, por exemplo, a whey protein. Eu tenho que tomar whey protein para conseguir ter resultado? Claro que não. A gente consegue pela alimentação convencional. Só que é da natureza da mulher comer muita fonte proteica? Não. Não é o comum da mulher. Sim. Janaína, não, mas eu como muita carne. Até o homem fala, não, eu como muita carne. Muitas vezes o homem come gordura da carne. Quem come o frango, o peito do frango, a clara do ovo, o arroz ali na vasilha, muitas vezes que a gente fala que é o marombeiro, que é a galera que está ligada ao fisiculturismo, porque realmente você precisa de ter uma rigidez muito grande para você conseguir chegar em níveis percentuais, como mesmo que a gente falasse fisiculturista, mas usa esteroide anabolizante. Não interessa, eles treinam muito certo e fazem a dieta muito certa. Né? Eu já vi clientes usando hormônios e não tiveram resultado satisfatório porque só usou hormônio. Quem dera ser só hormônio. Não é fórmula mágica. Não é, né? Ana? Eu acho que não é por aí. Mas eu vejo os suplementos com... Aí a gente pode falar, então, por exemplo, um whey protein, às vezes uma whey protein vai ser necessário? Vai. E por isso que eu acho que a indústria avançou muito. Porque quando eu comecei a estudar nutrição esportiva, tô falando há mais de 30 anos, a gente tomava whey assim, ó. Era terrível, porque o aminoácido é difícil. Né? Basta colocar um ovo numa vasilha que a gente sabe o cheiro que fica. Então a indústria avançou bastante. Hoje existem receitas fitness com whey, mas o que interessa às vezes é a gente colocar aquela proteína. Por quê? Porque seria uma forma mais fácil da mulher conseguir fechar e alcançar a cota proteica. E por que bonitinho? Não, porque tem evidência de que a gente tem um quantitativo, né? Idosos ativos eu coloco 1,6 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Isso só na dieta é difícil, né? E aí a maioria das pessoas ativas e tudo, a gente às vezes vai colocar 1,7, 1,8, 2, às vezes 2,4 gramas. Então, só pela alimentação convencional, a pessoa, e também pelas fontes proteicas, às vezes você ingeriria muita gordura. Por exemplo, muito ovo, você está ingerindo muita gordura por causa da gema. Sim. Então, a whey protein é um suplemento que eu vejo a aplicação, sim, mas você precisa de ter o cálculo individual. E a indústria tem a prescrição comercial. Então, a maioria aquele copinho não é chutado. Ele realmente, se você pegar uma dose, a dose para cada pessoa vai encaixar, para a maioria das pessoas da população, vai encaixar no que está naquele copinho. Só que a pessoa só não come a proteína naquela hora, ela come ao longo do dia. E aí a gente tem, obviamente, os suplementos, e isso foi parte da minha dissertação de mestrado muitos anos atrás, que eu avaliei consumo de suplementos pela população de pessoas ativas em Belo Horizonte, que foram mais de 1.100 praticantes de exercício físico. 40% das pessoas nesse momento da pesquisa estavam consumindo pelo menos um suplemento. Então, meu objetivo naquele momento foi ver que entre os praticantes de exercício, diferentes níveis socioeconômicos, existem praticantes que estão consumindo pelo menos um suplemento. E por que eles consomem? Se eu abrir seu armário e chegar lá e tiver um monte de natural fitoterápico, isso está mostrando uma identidade que fala da Ana. Ela busca mais os alimentos, os suplementos mais naturais, porque ela está indo mais nessa linha. Se eu chego num adolescente, está cheio lá de creatina, de whey, de hipercalórica, a gente já está vendo a identidade dele. E medicações seria a mesma coisa. Você vê um monte de medicações, por exemplo. Tem antidepressivos, a gente consegue identificar o que é o objetivo da pessoa traduzido naquele pote. Pelo que ela consome, né? E a indústria, ela capta isso. Então, se eu estou do lado da indústria, eu quero mais vender mesmo.
A gente tem possibilidade de colocar tudo em pó e cápsula, suplemento em pó, cápsula ou gel, que a gente fala, né? Então, os suplementos, por exemplo, creatinas, que as pessoas, tem que usar creatina. Não, eu vejo hoje todo mundo falando, porque tem que usar por causa do cognitivo, por causa de uma série de fatores que não necessariamente o princípio essencial da creatina, que é fornecer um reservatório de energia rápida, né, para exercícios de intensidade alta e curta duração, ou seja, energia explosiva. Sim. É para esse fim, especificamente. A gente tem a exploração dela para outros cenários, mas está muito incipiente para a gente falar isso, né? Tem gente falando que creatina cura Alzheimer. Eu falo, peraí, não é por aí. Tá superficial demais essa informação. Seria bom se fosse. Seria maravilhoso, né? Então, eu acho que os suplementos, eles se encaixam. Imagino que você também seja muito demandada para os suplementos. O pessoal me pergunta muito assim, vou começar na academia. Posso tomar pré-treino? Uhum. É outra coisa que eu falo que é tão controverso o tal do pré-treino, porque assim, o que é o pré-treino? É um medicamento ali, uma substância que vai acelerar seu batimento, vai te fazer virar Mulher Maravilha? Não. Não. Então, assim, você dormiu, você descansou, você comeu uma fonte realmente nutritiva de algum alimento que vai dar força para o seu músculo fazer o exercício? Porque o que eu vejo, às vezes, os hábitos hoje muito ruins, pessoas até tarde, né? Ou trabalhando, ou mexendo no telefone, ou no computador, dorme mal, acorda em jejum, sem ter nenhuma fonte ali energética. Não, e toma um pré-treino. Isso. E toma um pré-treino para ir treinar achando que vai fazer maior efeito. Então, assim, eu acho que eu bato muito na tecla, né? Tem algumas pessoas que saem satisfeitas. Mas você não vai me prescrever nada. É o tal de, olha, a prescrição vai ser dieta e treino. Só. Tenta fazer só isso. Não, então, Tenta fazer só isso. Se você conseguir fazer isso certo, 3 semanas, você me fala, se você conseguir fazer. Então, né? mas é porque é essa utopia, né? De alguma coisinha mágica que vai te ajudar. E por isso que a indústria nada de braçada. Eu vou te falar para você pegar o seu pré-treino que você tem em casa, para quem estiver nos assistindo, que o quê? Você vai ler na composição a cafeína. No Brasil, se for um pré-treino dentro da legislação, a gente vai ter uma cafeína como carro-chefe, pode ter uma taurina, ou seja, a gente tem os estimulantes, né, do sistema nervoso. E aí vai ter uma betalanina, porque a indústria é safa, ela vai colocar essa betalanina pra gente ter o quê? O efeito... Formigamento, mas uma dose baixinha, que ela já é suficiente para você sentir alguma coisa. E quando a gente sente alguma coisa é que tá fazendo efeito. E essa betalanina nesse pré-treino não tem efeito ergogênico nenhum. É simplesmente pra gente ter um efeito agudo naquele momento. Assim, né? Eu acho válido também. Eu falo que tudo que vai fazer você motivar é válido. Sim. É só não querer depositar a confiança do resultado naquilo. É pensar, por exemplo, é um pré-treino, eu não comi nada, né? Igual você falou, não dormi. Não tem caloria. Você não vai ter pré-treino que vai ressuscitar ninguém. Exatamente. Se você também não tiver descansado, né? Exatamente. Mas é importante as pessoas entenderem que tem uma composição ali. Pra mim, não interessa tanto o nome do suplemento. Eu falo, mas o que tem nesse produto? E é interessantíssimo, porque a gente sabe que tem um efeito placebo, é o que você falou. Vai funcionar para a pessoa naquele momento? Sim. Só que se acreditar que isso vai ser sustentável, né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente pode entender, de falar, peraí, eu tenho tanto suplemento aqui, será que minha alimentação tá boa? E quando você vai ver, só fazer dieta e o treino, não tá fazendo. Como o próprio nome diz, é um suplemento, né? Ele vai complementar aquela parte que faltou. Não é para substituir. E se entrar como efeito ergogênico, ou seja, você tá bem em tudo, e você quer utilizar, por exemplo, a pessoa pode utilizar a betalanina, um bicarbonato de sódio tem um efeito, a própria cafeína. Tem comprovações, inclusive, mas nós estamos falando num público extremamente seletivo. Que são atletas mesmo. Situações específicas. De performance, né? Não na população comum que está, às vezes, começando a fazer um exercício. Musculação 3 vezes na semana, tá tomando creatina, whey, pré-treino. E aí chega lá e faz as repetições certas. Depois descansa, depois do treino. Então, assim, é o básico, né? O básico que funciona. Esse uso indiscriminado é que eu acho que é ruim, seja para medicação ou para suplementação. Eu acho que é inconcebível você achar o que é bom, sendo que você não tem uma conversa com um endocrinologista e não tem com um nutricionista. Que seja com qualquer profissional da área de saúde. A gente trabalha em parceria e você tem que ter as especialidades médicas, mas assim, de verdade, quando você fala de alimento, igual você começou falando, que num diabetes você vai falar, a maioria das doenças você vai falar da parte alimentar, porque ela vai estar parte do processo. Eu não consigo entender uma pessoa que não tiver
com essa parte metabólica que seja em dia, a parte dos hormônios que ela minimamente deveria conhecer dela, porque você vai pedir também exames que são muito específicos, né, para situações específicas, mas não tem como a gente não olhar isso. Eu acho que é negligência mesmo, sabe, Ana? Você não tem um exame de uma tireoide, você não tem um exame clínico normal, e não acho que pedir, né, eu acho que até seria importante você falar essa coisa de pedir tanto exame, como eu chego clientes lá que tem exames assim, parece que é um caderno. E as pessoas se encantam com isso, né? Com certeza. Com esse calhamaço de exames com manipulados, uma lista enorme de manipulados, de lista de produtos que traz de fora. E às vezes a gente está tendo coisas aqui que você não está sendo feita. Né? A alimentação convencional ela não está sendo feita pela maioria das pessoas de maneira adequada. Eu acho assim, voltando agora o conceito para alimentação funcional, que você citou mais cedo, hoje a gente tem muitos diagnósticos, não vou falar novos, mas assim, que já existiam, mas agora tem nome, né? Então, por exemplo, a gente tem o lipedema, que está muito em alta hoje, que quase todo mundo tem lipedema. Isso já existia antes, só que não tinha nome e não era tão observado igual é hoje. Outro, né, que é a doença de Hashimoto, que antes era só ali escondida atrás do diagnóstico de hipotireoidismo, que hoje a gente tem muito estudo, inclusive, que é uma doença autoimune sistêmica, não necessariamente só na tireoide. E tem a generalização das dietas ditas anti-inflamatórias para tratar essas condições. Sim. Você tem esse público também? Porque o seu público é muito de atleta, mas assim, em relação a eu quero fazer uma dieta sem glúten. Nossa, a gente acha que eu atendo só o atleta, mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala, tem um atleta profissional, amador, esportista, mas todas essas pessoas, todos esses indivíduos têm patologias por trás. Sim, né? São pessoas. São pessoas, então tem doenças mais simples a complexas, né? E aí essa história do lipedema, sim, ela entra e tudo que inflama, tudo inflama. Você me conhece bem que eu jamais alguém vai escutar da minha boca falando que o leite inflama, que o glúten inflama, porque se a gente for olhar tudo que pode ser e pode gerar um processo inflamatório, não está só na alçada da alimentação. Né? O próprio telefone, ondas magnéticas e radioativas, tudo isso a gente sabe. Bom, em relação à alimentação, eu já tive clientes que rodaram o Brasil, por exemplo, com um diagnóstico de lipedema, sim, com padrões de dietas, inclusive cetogênica é indicada para quem tem lipedema. Nessa situação. Isso. E não necessariamente tiveram sucesso. Então, onde que eu vejo que a pessoa desinflama mesmo, Ana? Quando ela tem um emagrecimento verdadeiro, de reduzir gordura corporal, não vai ser rápido, ela passa por um processo. Eu sempre vejo pessoas de sucesso que têm dietas, que vão lá, fazem esse processo, muitas vezes não tem medicação nem nada, ela está disposta a ter uma melhora do estilo de vida. Não necessariamente elas perdem peso rápido, mas eu percebo pessoas que têm sucesso, aquelas que investem, principalmente naquele primeiro momento que ela está motivada, 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro daquele processo, porque aí ela vai se tornando mais fortalecida emocionalmente, porque ela está vendo uma mudança. O resultado. Muitas vezes não é nem para a gente medir, porque quando a gente faz bioimpedância, ou igual eu faço dobra cutânea, tem um delay. Você tá vendo que você melhorou, na hora que você faz o exame, não fica bom. Você sabe que no consultório você vê exames de bioimpedância, você fala assim, gente, não condiz, porque a pessoa perdeu peso e lá às vezes vai falar que ela ganhou gordura. Por quê? Porque a água baixou muito, o músculo baixou muito, a gordura subiu. Não existe ninguém que tenha perdido peso, em número absoluto, que não esteja perdendo gordura. Só que naquele momento do exame a pessoa não está conseguindo ver porque é natural, o corpo tem um delay. Então o primeiro fator que estimula as pessoas a entender que elas estão emagrecendo é o visual mesmo. Sim. É roupa. Roupa é a melhor balança que a gente tem. Né? Então esse processo de sucesso numa mudança da composição corporal, seja para o ganho de massa ou para perder gordura, demanda um tempo. E essa paciência as pessoas não estão tendo, porque a gente está com muita opção, que bom que a gente tem muita opção, mas esses padrões de dietas que não come isso, porque isso inflama, as pessoas estão ficando assustadas. E tem muita gente neurótica, né? Inclusive. Muito. Que sabe, você não vive. Social fica comprometido. Não fica intuitivo, não fica orgânico, você não sabe o que você faz, você fica engessado, você fica armado, tudo que você come você já fica com medo. E esse terrorismo que a gente fala, terrorismo nutricional, tem causado adoecimentos, inclusive promovidos por nutricionistas com os outros, com seus pacientes. E também existe na sua área também, né? Endocrinologistas que colocam pessoas
temerosas do comer. Algumas pessoas precisam de ter um choque de realidade mesmo, sabe? Elas precisam de tomar providências. Mas eu vejo, na minha experiência, pessoas tendo sucesso com dietas convencionais. A questão é, você está conseguindo? Você está conseguindo ter consistência? Muitas vezes a gente prescreve uma caloria que a pessoa perderia, porque matematicamente aquilo ali seria possível dela conseguir, mas a pessoa não está no momento bom, ela não está conseguindo ter o retorno. E tem aquela história também, né? Eu faço dieta na semana, no final de semana eu não faço. 2 dias que você deixa de consumir aquilo que foi previsto, é muito fácil criar o hábito. Você usa esses relógios que monitoram o que você gasta, a gente sabe o que é difícil. Como que é difícil você gastar 500 calorias no exercício? Então, é muito fácil a gente repor, muito fácil. Então, é mais fácil você fazer o hábito calórico do que criar o déficit. O exercício nunca foi o grande emagrecedor das pessoas no mundo. Não, e aqui, tem um exemplo recente, muito engraçado, que eu estava na padaria, eu moro em Ouro Branco, interior, comprando pão de sal. Aí eu encontrei com uma paciente, ela olhou e falou assim, nossa, doutora, pode comer pão de sal? Então, assim, eu comecei a rir, porque eu falei assim, gente, olha como que as pessoas estão com medo. Aí eu ainda brinquei e falei assim, eu vou te passar o cartão da minha nutricionista, você vai lá, porque ela deixa comer pão de sal. Então, esse medo, né, do pão é uma coisa e do pão de sal, né? Sim. E o pão de sal tem água, sal e farinha. É o que a gente considera minimamente processado, só que o brasileiro ele come café com açúcar e pão com manteiga. Então isso é pobre nutricionalmente. Esse é o típico padrão que você encontra numa cafeteria ali, né? Só que você põe o pão com uma proteína, dependendo do horário que você come, qual o problema? E é o que você falou, é contabilizar aquilo na sua dieta ao longo do dia, né? Não vai ser aquele momento isolado. É verdade. Não vai ser um pão com manteiga de meia hora, né? Claro. E muitas vezes a pessoa tem sucesso na hora que ela volta a comer o pãozinho. Por quê? Ela tira aquele peso. Porque, igual você falou, minha nutricionista deixa. Só que você tem que fazer o que está sendo proposto. O resto, né? Você tem que fazer o resto, né? Não, inclusive, diga-se de passagem, eu estava comprando pão depois de fazer meu treino. Não foi aleatório também, não. Mas, né, quem dera se fosse só o pão o grande problema, né, Ana? Deixa eu ver aqui o que mais que nós vamos falar agora. Eu queria falar sobre os cálculos de suplementação intratreino. Eu tenho muito paciente que me pergunta, porque eu também atendo muito esportista, e hoje, assim, tá uma moda o triatlon, né? Eu fico até muito feliz. Na minha cidade, assim, a gente já tem equipe que treina e tem um centro... Na nossa cidade, né, Ana? Nossa cidade, é mesmo. Nasci aqui, mas sou de Ouro Branco com muito orgulho também. Mesmo. É verdade. E eu não tenho capacidade nenhuma para prescrever isso. Então, assim, eu consumo como uma atleta amadora, né? Sim. Mas baseado também nos cálculos para mim. Isso. E eu queria que você só pincelasse, porque é muito específico, mas assim, quanto tempo depois de um treino que a pessoa tem que tomar algum gel? Ou se é só o carboidrato, se é proteína, de uma forma bem geral. Sim. O que você acha disso? É até importante te falar que, por exemplo, você fala, Jana, às vezes é difícil falar, por quê? Porque hoje a gente tem evidência para a utilização de 100 gramas de carboidrato por hora. Então, um endurance, um triatleta, um ciclista de longa distância, um maratonista, e isso é onde que eu tenho, assim, que eu gosto de trabalhar mesmo, porque eu vejo o retorno. Então, é óbvio, eu atendi ontem um maratonista, ele vai fazer a maratona de Porto Alegre. A gente estava fazendo a conta, porque ele é um menino muito disciplinado, tem planilha, faz tudo muito, muito certo mesmo. Então, já tem experiência com maratonas. E a gente está calculando para ele 90 gramas de carboidrato por hora. Ele quis se submeter, ele treinou em várias condições. Aí você vai falar, Jana, que momento? Ele faz treinos de 10 quilômetros, ele não usa, não precisaria de usar nada. Muitas vezes a gente coloca um gelzinho para ele ali nos 30, 40 minutos, mas para ele estar aproveitando o treino, para ele consumir algo e ele tá submetendo. Porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo fazer o consumo. Ninguém vai conseguir se não treinar. Porque as pessoas acham que é simplesmente colocar para dentro. Quem consegue ficar comendo muito toda hora? Ninguém. Muito, em grandes quantidades. Por mais que você consiga fazer isso, você se sente saciado. Sim. Então, para ingerir um carboidrato intratreino, muitas vezes vai ter indicação. Então, por exemplo, corridas, a gente falaria acima de 1 hora, sim, uma reposição de carboidrato. A gente pode falar de 30 até 100 gramas por hora. Mas isso está muito na boca de quem gosta de acompanhar os atletas de elite. Só que não é fácil você chegar nesse quantitativo, né? Eu recebi de uma atleta minha ontem também,
uma declaração, né, de uma atleta do Letap falando, eu fiz uma prova específica num trecho de 29 horas de prova, ela fez 120 gramas de carboidrato por hora, usou 700 ml de água durante o evento e 700 ml por hora e 325 miligramas de sódio por hora. Ela declarar isso, certamente ela fez um planejamento e ela falou, no estágio 6, que eu não lembro exatamente qual foi a quilometragem, porque foram 560 quilômetros de prova, ela falou, no estágio 6 eu desci para 80 gramas de carboidrato por hora. Então, uma atleta profissional falar isso não quer dizer que um atleta amador, nós que vamos ali pedalar, precisaríamos chegar nessa quantidade. Mas a gente sabe que o músculo, se você treinar, ele vai aumentar a capacidade, não tem dúvida que os receptores, a gente treina ele também para receber aquela carga. Só que o que tem que entender é que os géis de carboidrato, eles são inúmeros tipos de géis. Então a gente tem que entender qual que é o gel que é melhor. É um gel de absorção mais rápida? Muitas vezes vai ser esse. Tem modalidades, por exemplo, se eu pego um escalador, ele vai subir uma pedra, vai lá na Serra do Cipó, ficar o dia inteiro. Ele tem possibilidade, ele vai ficar ancorado, né? Por exemplo, vai ficar na pedra o tempo inteiro. Ele pode ter pequenos lanches ali, não necessariamente só gel. Ele poderia comer, se alimentar. Quem pedala também. Poderia ter a jujuba, poderia ter outros recursos de carboidrato, melado. Isso aí tem que ser também calculado para a pessoa e para o tipo de exercício, então. O tipo de exercício. E, lembrando, esses 30 gramas por hora, que nós estamos falando, que muitos géis só tem 18, 20 gramas. Teria que ser 2, né? Teria que ser 2. Às vezes, hoje a gente já tem géis, são mais caros, sim, mas já tem 40 gramas de carboidrato, 55, 60 gramas. A gente já tem géis com uma quantidade maior. Então, isso tem que ser treinado, porque até mesmo, pensa, quem corre, esse meu atleta, ele vai correr, a gente fez ele treinar, inclusive nos tiros, nos intervalados dele, que o pace dele fica em torno de 1 minuto e alguma coisa ali para 2 minutos por quilômetro, ele tem que conseguir ele usar treina a água e o gel naquele momento de explosão. Isso, ele vai precisar de fazer na prova? Não, mas ele está treinando para que ele se submeter a todos os cenários. E não é só isso não, Ana. Tem os ultramaratonistas, pessoas que fazem mais de 50 quilômetros. E ultra trail, né? Eu tenho um cliente que fez, o Thiago, ele fez 180 km ano passado na UTMB. Ele treinou vários cenários, inclusive de quê? De passar num ponto de apoio e comer macarrão, porque ele mora próximo de um local. Ele conseguiu fazer isso, treinar um dia inteiro de corrida, porque ele fez a prova em 30 horas. Então, mas provas fora, muitas vezes a gente sabe o que vai ter. O que me causa um estranhamento no Brasil ainda é ver, por exemplo, você que já fez Ironman, você não tem informação do que vai ter no Ironman. De Aracaju do ano passado, eu acompanhei um cliente. Você fala que a organização vai fornecer. Por exemplo, você sabe assim, às vezes vai estar escrito no manual do atleta, uma sopa quente, um isotônico. A gente não sabe. Mas você não sabe que marca. Então, no de Aracaju do ano passado, em dezembro, para não falar que eu sou injusta, eu tive a informação que ia ter de uma marca X, lá no site, eu tive a informação que ia ter de uma marca X, do suplemento tal, e o meu atleta, eu já treino ele para ser autossuficiente. Eu falei, se sua garrafa cair, você vai usar o da organização, porque eu sei que vai ter essa marca, eles já declararam. Mas você já fez inúmeros Irons e você sabe que não tem nenhum atleta. Aí o atleta, ele se conforma com isso, ele fala assim, não, eu tenho que ser autossuficiente. Mas por que não acontece isso? Eu te falo porque eu já trabalhei em várias provas. Porque existe um patrocínio que é negociado, mas muitas vezes a gestão ou não sabe nem que isso poderia ser importante, ele fala, o atleta que se vire, mas seria muito importante, porque prova fora a gente consegue ter essa informação. Toda ultra trail que eu acompanho atleta fora, maratonas fora, a gente consegue. Para maratona de Berlim, até o gel que vai ter cafeína a gente sabe. Você consegue fazer um Letap do Tour, você consegue fazer um Gran Fondo fora, você sabe o patrocinador, você sabe o que vai ser fornecido. Então, minimamente, o que isso serve para o atleta? Muitas vezes você vai fazer uma prova fora, você vai levar suas coisas? Não, você vai usar de lá. Se eu sei que tem de lá, você poderia comprar? Não, porque você está aqui. Mas você melhora a sua autoconfiança quando eu te falo assim, Ana, você vai encontrar esses produtos na prova. Você já está sabendo o que você vai encontrar. Isso. Então, isso melhora a autoconfiança. E isso, melhorar a autoconfiança é o que mais o atleta precisa na vida dele, né? Então, assim, a gente pegar pessoas que são os corredores, que fazem as provinhas, até uma Lagoa da Pampulha, o que for, mas que correm 5, 10 quilômetros, até 1 hora de uma corrida, às vezes você não precisaria de nada. Até mesmo pessoas que treinam em jejum, que não conseguem se alimentar, porque treinam muito cedo. 1 hora de exercício, a gente tem estoque de energia para qualquer pessoa, só que algumas pessoas se sentem inseguras de fazer o treino sem se alimentar com nada.
Ela não está fazendo uma intenção de fazer jejum, mas ela não consegue se alimentar, se sente mal, e ela não vai conseguir se ela não treinar isso. Mas pode ser uma opção dela. Ela fala, Jana, eu vou pra academia às 6 horas da manhã, prefiro me alimentar depois. Tá tudo certo, a gente tem estoque de energia, você pode treinar em jejum, não vai cair seu desempenho. Só que psicologicamente algumas pessoas se sentem fragilizados. Por exemplo, eu atendo muito pessoas que fazem crossfit. Então, do meio do treino pra frente, né? O crossfiteiro, ele fala mesmo, né? Ó, meu aquecimento já é um treino. Muitas vezes, na hora que chega no ódio, a pessoa já caiu o rendimento. Porque ela não se alimentou e ela já foi desgastando muito naquele treino. Então, na hora que é o desafio do dia ali, ela já não faz num potencial dela. Então, isso, quem tem que me falar? Se eu vou te atender, você vai falar, Jana, eu consigo comer ou não consigo? Eu não vou ficar remoendo. Você tá em jejum, pra que ficar em jejum? Não é isso. Eu vou falar, Ana, você tem dificuldade de comer? Sim. Quanto tempo de exercício você tem? Adaptar pro perfil de cada um. Então, não é um problema, entendeu? Mas, assim, muitas vezes você não vai comer e vai entrar com gel precocemente. Por exemplo, eu vou fazer uma corrida de 5 ou 10 quilômetros. Esse domingo agora tem uma corrida de um grande supermercado aí. Tá tendo sempre, né? Que dá 20 mil pessoas hoje, o público de uma Lagoa da Pampulha. Vão ter pessoas caminhando, vão ter pessoas correndo e tudo. Pode ser que a pessoa não se alimente antes e ela precise de entrar com um gelzinho, ela se sente confortável durante. Né? E esse é o momento que a pessoa vai treinar e vai falar, eu fico bem com isso, você melhorou a autoconfiança dela. Aquilo tá fazendo sentido? E tá, porque muitas vezes o carboidrato vai te ajudar mesmo. É óbvio que nós vamos treinar isso e vai dar muito certo, entendeu? Então, o número, a nutrição esportiva, ela é muito racional. Ela é baseada numa conduta de tantos miligramas ou gramas por quilo de peso. Isso pode ser feito individualmente, mas pode ser feito mediante a sua preferência. Não precisa da gente fazer grandes modificações da sua alimentação, né? E eu acho, Ana, que o mais legal é justamente assim, né? De toda a nossa vida que a gente se conhece, eu te acho uma médica extremamente sensata, conhecedora, mas você é muito pé no chão nesse sentido de falar, olha, eu vou te ajudar te dando medicação, eu vou te ajudar te prescrevendo uma suplementação, vou te passar um contato do nutricionista, porque eu não vou calcular a sua dieta, eu não consigo te ajudar na estratégia intratreino. Você conseguiria, às vezes, num primeiro momento, mas às vezes elaborar mediante a periodização não já seria complexo, sabe? E às vezes eu acho que você perde o tempo da sua consulta que você poderia estar atendendo outra pessoa, sendo que o paciente tem que assumir isso. Tem muito atleta que tem uma bicicleta top, tem toda a estrutura e ele não quer, porque ele fala, eu sei da minha dieta. Mas, felizmente, eu também tenho muitos atletas de altíssimo nível que têm uma experiência de anos daquela modalidade e ele vai e fala assim, Jana, eu tenho essa experiência e eu falo, vamos trabalhar o que você tem com a parte técnica. Então, a nutrição esportiva, ela tem essa parte técnica. Mas, às vezes, a gente acha que é só uma coisa, né? Que é só suplemento. E não é. Muitas questões são evidenciadas. Então, é uma área da nutrição, igual você falou, funcional. Não existe nutrição funcional, uma área reconhecida, nutrição funcional, não. A gente trabalha com alimentos funcionais, por exemplo. Uma aveia é um alimento funcional. Porque ela traz a possibilidade de você se saciar, ela te traz fibras, ela reduz a absorção de colesterol, de açúcar lá no intestino. Então, a gente está falando que ela tem um papel funcional. Mas tudo tem a sua quantidade, tudo tem a sua individualidade. Às vezes você vai falar, não gosto de aveia, eu vou ter que usar outro recurso. A gente tem que contextualizar também, né? Sim. Eu acho que assim, eu te conheci numa pós que eu fiz de nutrologia, que você me deu aula. E aí eu fiquei encantada também, devolvendo aqui seu elogio, com a sua conduta simples. Porque eu falei assim, gente, da forma como ela coloca, dá pra fazer. E eu acho que assim, tudo que eu prego, quem é meu paciente sabe, que eu falo no consultório, é que eu acredito. Porque nada é milagroso isoladamente. Nós somos... estamos em constante mudança. Então, por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que às vezes eu não vou conseguir seguir aquela estratégia que você está me propondo. Sim. E você, como profissional, você tem que me oferecer uma alternativa. Não, então vamos fazer assim, igual várias vezes a gente já fez, né? Já. Então, assim, eu acho que a grande chave da gente conseguir ter sucesso é ir adequando ao momento que a gente está e a nossa capacidade naquele momento. Sim. Porque você não vai conseguir dar mais do que você pode naquele momento. Então, assim, eu falo isso muito com os pacientes. Decaiu na dieta hoje? Tá tudo bem, no dia seguinte você recomeça de novo. Só que sempre buscando essa constância de mudar e de buscar o estilo de vida saudável. Sim. Porque não tem suplemento, medicamento, mais uma vez, nenhuma estratégia milagrosa que vai fazer aquele resultado ser consistente se a pessoa não tiver a consciência da mudança.
Sim. E às vezes ela é pequena. Às vezes é, não sei, recalcular ali, reduzir quantidade, mudar um horário. Rever assim, depende se você tem uma rotina num dia mais difícil, né? E aí você precisa de um plano específico para aquele dia, igual você já trabalha em hospital e tudo. O poder da nutrição é fantástico, porque você vai conseguir ser permissiva, se a pessoa quiser, né? Eu dei o exemplo do pão. Eu quero comer pão de sal. Ok, o que você vai adequar ali, o que você vai tirar do cálculo para a pessoa conseguir? Porque o nosso cérebro é assim, quando você sabe que você não pode, aí que você quer. Aí que quer. Então, assim, não pode açúcar, não pode pão de sal, não pode comer Nutella, né? Sim. Então, assim, eu acho... Você sabe que quando a pessoa vê no plano escrito doce de leite, ela relata pra mim que não comeu, e se eu tiro, ela fala que com comeu. Medo, né? Se ela vê no plano que tem, olha isso. Ela tem uma razão que age antes e fala assim, será que eu preciso? É o sabotador, né? E às vezes, se você coloca ali, a pessoa vem e não come, olha que vitória. Sim. Ela às vezes nem teria despertado, mas como ela viu ali e sabe que pode, ela não quer. Isso mesmo. Contraditório, né? É muito contraditório, mas é isso mesmo que acontece, né? Aqui, eu acho que falamos de tudo. Você quer completar mais alguma coisa? Não, eu acho, Ana, que, né, primeiro agradecer a confiança, tô me sentindo honrada de estar aqui com você. Eu acho que nossas áreas têm tudo a ver. Eu gostaria muito que todos os meus clientes tivessem a oportunidade de estar com você, porque é essa questão do que eu sei que você tem um olhar, uma resposta para o seu paciente, mas você tem esse olhar que não é só o de hoje. E eu vejo profissionais que têm uma linha de trabalho que é só poder te dar uma alternativa para hoje. E tá tudo bem se é essa linha, mas eu não consigo hoje trabalhar, porque eu também sou uma pessoa que vou ter as dificuldades, eu vou ter fases da vida difíceis, sabe? Eu estou lesionada, então assim, isso me deixa muito sofrendo, né? Porque eu tô tratando, valorizo muito a fisioterapia, tô fazendo, mas a gente está envelhecendo. E há alternativas, né? Eu tenho certeza que vai existir espaço para falar da mulher na menopausa, mas a gente já começa a vivenciar isso e muitas vezes nossas mães não tiveram nem diálogo, né, sobre isso. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem que continuar esse diálogo. As pessoas que puderem usufruir de ter, elas estão querendo tratar coisas complexas de maneira simplista. Eu vou só num profissional, eu tomo só um remédio, eu tomo só um suplemento. E a gente não tem esse mecanismo ainda do A para o B. Existem entre o A e o B inúmeros caminhos. E eu também acho que dieta, você não volta atrás. A nossa vida, ela tá de hoje pra frente. Então você fala, por que Jana, eu peguei aquela dieta aquela vez eu fiz? Ótimo, Ana, você teve uma associação positiva naquele momento, mas sua vida era outra. Exato. Nós temos que caminhar. Nós temos que caminhar pra frente, sabe? Então, se aquele momento experimentou e deu certo, talvez hoje já não cabe na sua vida. Aí você fica remoendo. O que lá atrás? Não precisa. A gente pode caminhar para quê? De hoje para frente. Só que você fica tentando voltar naquilo e se frustra muito. Então, cada nova tentativa frustrada, você tá simplesmente deixando de ter a oportunidade de falar, mas peraí, minha vida agora como é que tá? Né? Quantas pessoas trabalham em outras cidades, vão e voltam vários dias, médicos que fazem plantão, engenheiros que estão no meio de uma obra. Então, assim, tem tantos cenários, cirurgiões que trabalham a manhã inteira numa cirurgia, não tem como sair dali, né? Anestesistas. Então, assim, tem tantas complexidades e por isso que a gente tem que olhar. Então, acho que tem que ficar esse recado mesmo, sabe? Existem os cenários, a gente está de olho em tudo, mas eu acho que para você tem uma solução que talvez você não está conseguindo enxergar. E se você tiver a oportunidade de sair comprando as coisas, em vez de falar, Janaína, eu comprei esse A, B, C, eu falo assim, joga esse fora, esse aqui vai ficar. Será que eu preciso de consumir? Então, a primeira coisa, será que eu preciso? Eu vou esperar no nutricionista, vou esperar no médico, beleza. Esse suplemento para esse momento, essa dieta, cabe para mim agora? Cabe no meu bolso? É adequado para minha realidade? Isso está atrelado ao meu hábito? É cultural, não é? Porque se não for, você está pensando, então não vamos enganar ninguém, não. Vamos falar assim que isso vai ser temporário? Beleza. Então, assim, acho que é esse o caminho, sabe? Antes de eu tomar decisões, vá em vários profissionais. Se você não se deu bem com uma dieta com um nutricionista, vá no primeiro, no segundo, faça 10 vezes, 11 vezes. Porque se a gente desistir da gente mesmo, quem é que vai ter esse impulso? Você pode ter pessoas que te apoiam, mas a motivação ela é frágil. Que sou uma pessoa da área e sou orientada, eu fui em várias antes de te achar. Então, obrigada por ter participado, porque é uma honra ter a sua expertise toda aqui comigo. E o meu recado que fica para quem está ouvindo a gente se você quer mudar de vida, se você quer adotar
um estilo mais saudável e entender o poder da nutrição no nosso dia a dia, procure a Janaína. E procura a Ana Clara. Vou deixar o contato dela aqui. E com certeza vai ser um divisor de águas aí. Como já foi para mim um dia, né? Pra gente. Obrigada, viu, Jana? Obrigada, minha querida. Tamo junto sempre.